dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, você em Jequié, você na Bahia, no Brasil, em qualquer lugar do planeta que esteja sendo alcançado por este momento. Obrigado por estar nos assistindo. Queremos te convidar a refletir conosco neste momento em que nós, respeitando as orientações da Organização Mundial de Saúde e a tantos outros órgãos governamentais, os cuidados em relação ao coronavírus, nós estamos nos preocupando com isso, e o fato de estarmos estruturando essa escola bíblica neste molde é exatamente nessa preocupação. Queremos louvar a Deus por você estar nos assistindo, queremos louvar a Deus por você exatamente sentir o desejo e o prazer em refletir na sua palavra. E a igreja não pode ficar de fora dessa luta, contra essa pandemia, dessa luta contra esse vírus. A igreja ela precisa se envolver, ela precisa mergulhar nas questões de enfrentamento. No mundo onde ela está imersa, a igreja precisa assumir responsabilidades. E é isso que nós estamos fazendo também. E nós vamos refletir sobre essas questões neste programa de hoje. Antes de nós começarmos o estudo, eu queria fazer algumas comunicações rápidas, breves. A primeira é sobre a ceia do Senhor. Nós estamos no primeiro domingo do mês de abril de 2020 e a ceia em nossa igreja acontece sempre aos primeiros domingos. Então, hoje à noite, às 18h30, organize em família ou sozinho, se você estiver só, mas organize em sua casa e participe junto conosco nessa comunhão online. Cada um providencie seu pão, seu cálice, e em família ou com outros irmãos, participe. Vamos entrar em comunhão, vamos fechar essa corrente de reflexão em memória de Jesus, como ele disse, que todas as vezes que nós fizermos esse ato, nós estaremos fazendo em sua memória. Então, hoje à noite teremos o culto de ceia do Senhor às 18h30. Uma outra questão, uma outra comunicação é sobre as doações. A Igreja Batista do Jiquezinho está envolvida num compromisso de abençoar pessoas e famílias com a doação de alimentos, com a distribuição de alimentos. Então, muitas pessoas trouxeram doações e muitas cestas básicas foram montadas e foram entregues. Só que as solicitações estão crescendo em função desta crise, em função da necessidade do isolamento social. Muitas pessoas estão aumentando a sua necessidade de alimento por conta da ausência de trabalho e de renda. Então, como as solicitações cresceram, a gente queria também pedir que você que vem abençoando, vem contribuindo, vem doando, que não cesse de fazê-lo. E você que ainda não fez, se esforce, busque a Deus, a oportunidade em Deus para que você também participe e abençoe famílias e irmãos com essas doações. Ok? Bom, neste início de ano nós estamos refletindo com base neste livro, pastor John Stott, o livro A Igreja Autêntica. Esse livro vai trazer e tem trazido reflexões abençoadoras para nós. A Igreja Batista de Jiquezinho tem utilizado este livro como referência principal, e com base nas reflexões do pastor John Stott sobre a Igreja de Cristo, é que nós estamos caminhando, refletindo sobre temas trazidos nesta obra. Inclusive, a gente indicamos, se você não conhece, ou se já ouviu falar e ainda não leu, indicamos que você procure adquirir este livro para possa ler. Ok? Semana passada, a nossa irmã Gemima, a nossa educadora religiosa, ela começou a discussão no tema evangelismo, missão por meio da igreja local. E nós vamos continuar essa reflexão hoje, tendo como tema evangelismo, missão por meio da igreja local. Qual é a ideia principal? Qual é o objetivo
deste tema, basicamente, é a gente refletir sobre 4 condições que a igreja precisa viver para que ela tenha uma identidade de igreja de Cristo. Então nós iremos refletir sobre a igreja compreender-se como igreja, a igreja organizar-se como igreja de Cristo, e a igreja expressar-se como igreja de Cristo, e a igreja ser ela mesma, ser transparente, a igreja ser ela mesma. Seriam 4 condições que nós vamos refletir, sobre as quais nós vamos refletir, neste momento. Tem um versículo que eu gostaria de refletir com os irmãos, que é o versículo do livro de Atos, capítulo 1, no versículo 8. Quando Jesus, ressurreto, tem seu último encontro aqui na terra com os discípulos, e ele diz o seguinte, Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A palavra aqui está testemunhar. E nós vamos partir desse ponto de reflexão para que a gente entenda que a compreensão, a noção de evangelismo, ela tem sido equivocada sobre alguns aspectos. Um dos aspectos que revelam para nós um equívoco sobre a compreensão do que é evangelizar é que a gente, por algum momento, nos ensinaram, nós compreendemos de alguma forma que evangelizar é só pregar a palavra. O evangelismo estava predominantemente definido, determinado pelo discurso, não é? Claro que o discurso tem o seu momento, o discurso tem a sua importância e a sua necessidade. Por exemplo, a gente vai falar como exemplo a experiência de Filipe e o eunuco. Nós tínhamos um homem que lia a palavra e não compreendia, não conseguia fazer a relação daquele texto, com a verdade que o Evangelho queria que ele percebesse. E o Espírito orienta, direciona Filipe para o encontro com aquele homem, e no encontro de Filipe com o eunuco, através da explicação, do mecanismo de ensino, de discernimento que Filipe tem pelo Espírito, o eunuco entende o que a palavra quer dizer. E ali o eunuco pede que seja batizado, e Filipe o batiza. Aí é o texto. Mas nesse texto de Atos 1:8, Jesus disse que sereis minhas testemunhas. Então, assim, a gente vai entender como predominância, como palavra-chave neste versículo, Jesus chamando os discípulos a serem testemunhas, receber do alto o poder do Espírito para testemunhar. E testemunhar aqui vai transcender, vai além da palavra, vai além do discurso, vai além da letra. Testemunhar é exatamente ter em atitudes, comportamentos, de forma que Jesus seja manifesto na sua forma de agir, na forma que a igreja vai estar agindo neste mundo. Tem uma música de Jorge Camargo que fala exatamente assim: fale de amor no espelho d'água dos teus olhos, abrindo os portais dos teus abraços. Se for preciso, use palavras. Salvo engano, esse é um texto franciscano que Jorge Camargo se apropria dele para que, de forma poética, ele seja musicado, mas é interessante, onde evangelizar não é só lançar mão do discurso e da palavra. Evangelizar é também e principalmente testemunhar de Cristo. Ok? Uma outra questão é que a evangelização é uma missão dada por Jesus e uma tarefa sublime e imperativa. É interessante como
no texto em Romanos, o apóstolo Paulo diz aos romanos: ai de mim se eu não evangelizar. Ai de mim se eu negligenciar a minha responsabilidade do evangelismo. Ai de mim se eu não fizer aquilo para o qual eu fui chamado. É interessante que quando Jesus nos chama, nós vamos até Jesus e no nosso processo de transformação, nós somos devolvidos, Jesus nos envia com uma missão. Nós vamos, somos transformados e Jesus nos traz e nos envia com uma missão. Qual é a missão? Evangelizar. Então, a evangelização é uma missão dada por Jesus, uma tarefa sublime e imperativa. É imperativa porque, assim, Jesus não diz: olha, a igreja, se tiver tempo, você, meu servo, se você quiser, se você gostar. O texto não nos diz isso. O texto nos convoca. Convocação é diferente de convite. No convite você não é obrigado, você não tem responsabilidades, mas na convocação você tem responsabilidades. Na convocação nós temos que fazer valer aquilo para o qual somos chamados. Uma outra questão é a consciência da igreja local em relação ao evangelismo. Ora, se nós cremos que Jesus é a nossa referência, é o nosso alvo sublime, que Jesus Cristo é a nossa soberana vocação. Se eu creio nisso, eu tenho que entender e tenho que tomar isso como responsabilidade. O dia do Senhor se aproxima. Eu tenho que crer, eu tenho que desejar a volta de Cristo. E se eu creio e desejo a volta de Cristo, eu quero e desejo que todas as pessoas também experimentem isso. E se eu quero e desejo que todas as pessoas experimentem isso, eu tenho que ir até essas pessoas para falar disso. Então, conforme afirmou também Pedro, em 2 Pedro 3, 8, 9, não se esqueçam disso, meus amados. Para o Senhor, o dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ou seja, eu creio na volta do Senhor, eu creio na eternidade. Porém, a minha expectativa de eternidade, ela é alentada, ela recebe um alento nessa consciência de que o tempo é de Deus, e mesmo que pareça tardio, eu tenho que acreditar na eternidade. E é uma coisa sobre a qual também nós vamos refletir, a expectativa da eternidade, a esperança da igreja nos dias de hoje, a esperança e expectativa da igreja nesses tempos em que nós vivemos. O pastor Stott inicia a sua argumentação pela teologia da igreja local. E aqui ele se preocupa em como a igreja se compreende nesse contexto. Qual é a teologia que a igreja vive, qual é a teologia que a igreja prega, como é que ela se compreende nesse contexto, sendo ela instituição divina, sendo ela existindo como instituição divina. E ele não pede desculpas por abordar diretamente sobre a enfermidade de muitas de nossas igrejas co-irmãs. Por quê? Porque, assim, é uma enfermidade estabelecida por conta, uma enfermidade estabelecida a resultado de uma autoimagem falsa, de uma autoimagem construída de forma deformada. As igrejas também não percebem quem elas são, elas não percebem nem o que são chamadas a ser. Então o pastor Stott enumera pelo menos 2 imagens falsas para as igrejas dos nossos dias. A primeira é o seguinte, é que a igreja muitas vezes se estabelece, a igreja ela está convivendo no mundo como um clube religioso, que é uma concepção errônea de cristianismo. Um cristianismo introvertido. É uma perversão da mensagem de Cristo, porque assim, eu não tenho que fazer do espaço da igreja apenas um lugar de encontro. Eu não tenho que fazer do espaço onde nós nos reunimos para cultuar e para adorar a Deus apenas como um lugar de encontro, um lugar onde eu vejo as pessoas que eu não vi durante a semana. Eu não tenho que fazer dos nossos encontros apenas um momento em que eu tenho que matar a saudade de alguém.
mas eu tenho que perceber que isso é uma concepção errônea de culto, é uma concepção errônea de igreja. Então, a imagem que a igreja constrói, caminhando nessa direção, acaba sendo uma imagem equivocada, acaba sendo uma imagem falsa de si mesma. A fé cristã é justamente o contrário, como afirma William Temple. A igreja é a única sociedade cooperativa no mundo que existe para o benefício de seus não membros. Se a gente refletir, muitas instituições, muitas sociedades cooperativas, muitas organizações, elas existem para que os seus membros, os seus associados, as pessoas que compõem essas organizações, elas sejam beneficiadas dentro dessa estrutura organizacional. Mas com a Igreja de Cristo não deve ser assim. Olha, se eu me equivoco e construo uma autoimagem de uma igreja, tratando ela como um clube religioso, fazer com que a igreja exista para alimentar-se a si mesmo e satisfazer as necessidades de seus membros apenas, podemos dizer que é uma igreja egoísta, uma igreja que trabalha apenas para as necessidades abjetas, porque elas vão fugir daquilo que Cristo nos orienta. A igreja de Cristo, ela não deve existir apenas para o benefício de seus membros. Aliás, os membros da igreja de Cristo têm que viver para que os seus não membros sejam beneficiados. Foi o que nós citamos agora. Nós estamos tentando atender a necessidades de pessoas que estão sendo prejudicadas com todo esse mecanismo de isolamento que o coronavírus nos impõe. O isolamento é uma forma de combate ao vírus, mas isso impõe outras necessidades para as pessoas que estão isoladas. Enquanto muitos têm uma estrutura de manutenção durante esse período, outros precisam estar nas ruas para que a sua sobrevivência diária seja adquirida, para que a sua sobrevivência diária seja sanada, as suas necessidades. Mas se essas pessoas não estão nas ruas, no seu trabalho, no seu labor, no seu movimento, no seu mecanismo de dar conta de suas necessidades, e é aí que entra a igreja, é aí que entra a igreja percebendo este movimento, tendo a sensibilidade de que essas pessoas têm necessidades básicas e que a circunstância conduziram, empurraram essas pessoas para essas necessidades. Então, assim, nessa primeira condição, a igreja precisa compreender-se dentro da sua existência neste mundo. Ela precisa ter a sensibilidade e exercitar esse discernimento. Há uma necessidade iminente e a igreja precisa se envolver e chamar também para si a responsabilidade sobre estas pessoas. Então, por isso que nós continuamos clamando que as pessoas continuem contribuindo, continuem doando, para que outras pessoas sejam abençoadas, para que a necessidade de outras pessoas sejam sanadas. A Bíblia não nos chama a questionar quem precisa e quem não precisa. A Bíblia nos impõe a responsabilidade de dar conta de necessidades vitais. Eu gosto daquele texto de Tiago que diz assim, olha, a verdadeira religião é essa, cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações e afastar-se da corrupção do mundo. E quando diz também o seguinte, que quando você diz vai em paz e a pessoa não tem o que comer, não tem o que vestir, e você fecha os olhos e ignora essas necessidades, a sua fé é morta, porque você está ignorando a necessidade vital de alguém que está diante dos seus olhos. Ok? Uma outra questão que nós somos chamados nessa compreensão da igreja é a mutualidade do Novo Testamento sobre o princípio do amor, do serviço na comunicação da mensagem de Cristo. Por quê? Porque assim, aquilo que nós compreendemos do texto bíblico,
aquilo que nós trazemos como compreensão e discernimento da palavra sobre o princípio do amor, muitas vezes traz o equívoco, como nós falamos no início desse primeiro ponto, né, dessa autocompreensão da igreja, o equívoco de achar que a igreja existe apenas para autossustentar-se, quando na verdade somos chamados para servir. Contudo, nossas principais responsabilidades como igreja são adoração e amor ao próximo. Nós temos que adorar a Deus e temos a missão no mundo de amar ao próximo. E quando falamos em amar, não é somente com palavras, como nós citamos aqui o texto da música de Jorge Camargo. Fale de amor, abrindo os portais dos seus abraços, no espelho d'água dos seus olhos, mas se for preciso, use as palavras. A segunda imagem distorcida, nós falamos da primeira, que é a igreja como um clube religioso, aquela igreja que é um ponto de encontro, aquela igreja que existe em si mesma, né? E a segunda imagem distorcida, né, é a igreja com uma espiritualidade centrada nas boas obras e no serviço social ao próximo. Nós falamos aqui de atender às necessidades. Veja que Tiago ele diz o seguinte: atender os órfãos e as viúvas e afastar-se da corrupção do mundo. Me permitam citar um fato. Esses dias eu assisti a um programa de televisão e o ponto de discussão no programa de televisão era a discussão sobre a violência contra as mulheres, os feminicídios, as violências nos relacionamentos. E engraçado que durante o programa, as cantoras que estavam participando do programa cantavam uma música em que uma mulher estava se exaltando em induzir o esposo de outra a traí-la. Ou seja, no mesmo tempo em que contestavam e discutiam sobre a violência contra a mulher, tinha uma música cantando onde a mulher era violentada pelo desrespeito, pela mentira, né, e pelo adultério do seu esposo em relação à mulher que cantava a música. Ou seja, a indução à violência feminina está sendo motivada na música em um programa no mesmo momento em que discutia, entre aspas, combatendo a violência contra a mulher. O que é que nós percebemos? Né? Que há uma distorção exatamente nesse aspecto. Essa distorção de um mecanismo em que se limita apenas à execução de boas obras. Ora, discutir violência feminina, violência contra a mulher, é necessário, muito necessário. Refletir sobre o papel da mulher e de como ela é tratada historicamente e de como ela é valorizada historicamente é necessário, extremamente necessário. Mas apenas discutir não vai ter resultados se as pessoas não entenderem o princípio que rege os relacionamentos. Se não há respeito nos relacionamentos, então também não há respeito em relação a quem está envolvido nele. Então, assim, o que é que nós vemos como segunda imagem distorcida? Exatamente uma espiritualidade centrada em boas obras. Não é porque a igreja batista de Jiquezinho ou outra igreja co-irmã está preocupada em distribuir cestas básicas, está preocupada em distribuir alimentos e satisfazer a necessidade das pessoas, que se resumiria a isso o papel da igreja. Isso também é o papel da igreja. Mas a igreja é chamada para duas ações fundamentais. A primeira ação é a adoração a Deus. A igreja existe para que os seus membros sejam adoradores. Não existe aquela coisa de a igreja tal é uma igreja adoradora, a igreja tal é uma igreja de misericórdia. Toda igreja tem como papel fundamental ser adoradora. Porém, toda igreja também tem como papel fundamental manifestar o amor ao próximo através de não só atividades de misericórdia,
mas de acompanhamento, né, e de atendimento às necessidades básicas e fundamentais das pessoas com quem nós convivemos. Então, o que é que nós chamamos, né, neste momento? É que a nossa igreja, eu falo nossa igreja, não esta igreja local somente, mas a nossa igreja, a igreja cristã, nós tenhamos uma visão equilibrada. Uma visão em que a teologia bíblica nos assente em um espaço de equilíbrio, com uma autoimagem saudável. A igreja chamada por Deus, ela é santa, como diz lá em 1 Pedro 1, versículos 15 e 16. A igreja chamada por Deus, ela tem que construir uma imagem, uma autoimagem saudável, mas ela tem que ser distinta do mundo. Eu me lembro da oração que Jesus faz por seus discípulos. Quando ele ora ao Pai, diz assim: Pai, eu te peço que não os tires do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, o princípio não está em afastar as pessoas do meio em que vive, não está em afastar as pessoas e distanciá-las dos relacionamentos, das convivências, das amizades. Agora eu sou evangélico, eu não tenho, meus amigos deixaram de ser meus amigos, agora eu sou evangélico, meus amigos deixaram de participar comigo dos momentos de convivência, de relacionamento. Não, não é isso. Não é isso. Jesus diz: eu só te peço que os livres do mal. Livrar do mal é manter a sua convivência, o seu relacionamento de amizade, de amor e de carinho, mas não compactuar com coisas que firam a tua relação com Deus e com o Espírito Santo. Então, o que é que John Stott fala? Que a igreja precisa ser mundana, mas mundana não no aspecto pejorativo. Mundana na questão de que ela está imersa no mundo, mas que o mundo não vai contaminá-la, mas que ela não se permita ser contaminada. E aqui, quando eu falo de igreja, não me refiro à instituição de pedras, paredes, eu me refiro à igreja, nós chamados das trevas para a maravilhosa luz. Então, guarda-se da corrupção e do pecado. Ela é mundana porque ela está imersa no mundo. Não no sentido de assimilar os valores do mundo, mas no sentido de estar no mundo natural, de estar imersa neste mundo, na vida cotidiana no mundo e de estar sendo enviada ao mundo. Então, assim, a igreja, ela tem essa dupla identidade. Por que uma dupla identidade? Porque quando ela está imersa no mundo, ela vai caminhar com o mundo, mas combatendo os princípios, combatendo questões que firam a sua autoimagem, questões que firam a sua relação de adoradora e a sua relação de serviço, orientadas por Deus pelo Espírito. Ok? Então, o primeiro tópico da questão da compreensão. A segunda condição para que a igreja cumpra a sua missão no mundo é a igreja deve organizar-se na questão das estruturas. É interessante como muitas vezes nós ignoramos a questão organizacional. Nós ignoramos a necessidade de uma organização sistemática dentro de uma igreja. Mas nós temos necessidade de organizar finanças, nós temos necessidades, nós temos responsabilidades de utilizar recursos, de trabalhar dentro de condições que nós temos obrigação e responsabilidade de testemunhar para a pessoa, para as instituições e órgãos deste século, de forma que o nosso testemunho seja limpo, seja um testemunho saudável. A imagem que a igreja reflete do Cristo que ela diz crer tem que ser uma imagem real, tem que ser uma imagem limpa e saudável. Então a igreja precisa organizar-se. A igreja não vai trabalhar dentro de uma estrutura que ela própria não conhece. A igreja deve organizar-se de tal maneira que expresse o seu entendimento de si própria. É o que a gente chama de identidade. Como é que a igreja constrói a sua identidade? Ela constrói a sua identidade, ela começa a construir dentro dessa autoimagem saudável,
organizando-se, organizando os seus mecanismos de ação, organizando todos os seus itens de necessidade para que ela funcione como instituição no mundo, não é? Mas isso tem que ser orientado por uma teologia equilibrada, isso tem que ser orientado por uma teologia que esteja linkada com a doutrina que os apóstolos trazem para nós a partir da sua relação com Cristo. Isso tem que estar linkado a partir do que o Evangelho nos orienta através do Cristo que é o Evangelho. Então, essa teologia equilibrada é preocupada com a santidade e a mundanidade no cumprimento da missão confiada. A mundanidade aqui é a igreja no mundo, mas cumprindo a sua missão. Não devemos confundir exatamente essa mundanidade com mundanismo, que é a adoção de princípios e de comportamentos que são comuns, são práticas do século, do mundo em que vivemos. O erro mais comum é a igreja ser estruturada apenas para a adoração e a comunhão, negligenciando a missão e a assistência aos necessitados. Foi o que nós falamos há pouco. Quando a igreja se preocupa apenas com uma questão e se esquece de outra. A igreja tal é muito boa em estudo bíblico, a igreja tal é muito boa em adoração. E a gente vai assumindo e dando essa identidade para as igrejas como se isso fosse algo saudável, quando na verdade não é. Quando a igreja não tem uma estrutura organizacional baseada em uma doutrina saudável, baseada naquilo que o Evangelho nos orienta, esses equívocos vão ser instaurados no percurso, na existência, na caminhada dessa igreja no mundo. Estruturas eclesiásticas estáticas, inflexíveis e egocêntricas são invariavelmente heréticas. São heréticas. Por quê? Porque violam as estruturas. É comum a gente ver igrejas preocupadas muito mais com a ostentação do templo. É comum a gente ver igrejas preocupadas muito mais com produtos que elas produzem no seu mecanismo de existência e de caminhada. É muito comum a gente ver igrejas comercializando uma imagem e isso vai violando as Escrituras. Eu gostaria de ler um texto, na verdade são dois textos, Deuteronômio 10, 20, tá? E Mateus 28, 19. Eu vou ler primeiro Mateus 28, 19, para a gente entender o que é que a Bíblia nos fala sobre isso. Olha bem, 28, 19. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora vejam Deuteronômio 10, 20. Deuteronômio 10, 20 diz o seguinte: ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Nos dois textos aqui, há uma convocação de responsabilidade, de fidelidade, de adoração ao único Deus. Nos dois textos, nós somos chamados a uma missão de adoração, mas também a uma missão de assistência em amor e em misericórdia. Então, as estruturas eclesiásticas estáticas, inflexíveis e egocêntricas vão se preocupar apenas com a imagem em que aconteça uma autopromoção desta imagem perante o mundo, mas que a sua ação essencial como igreja seja negligenciada. Não existem igrejas missionárias. Igreja missionária é tal. Igreja missionária é tal. Toda igreja tem a responsabilidade de ser missionária. Porquanto também não existem igrejas adoradoras. Igreja da adoração tal. Igreja da adoração com tal nome e com tal adjetivo. Ou seja, adjetivamos as igrejas como adoradoras, adjetivamos as igrejas como missionárias, como se tivéssemos igrejas que são missionárias e outras que não são. Igrejas que são adoradoras e outras igrejas que não são.
Toda igreja deve ser missionária, toda igreja deve ser adoradora. Uma questão essencial, fundamental, no aspecto, numa condição da igreja como organização, ela também entender-se como organismo. O que é organização, irmão Cizinho, e o que é um organismo? Vou dar um exemplo. Bom, nós temos o texto de Atos 2, 42 a 47. Eu vou ler esse texto, é um texto conhecido, para os irmãos entenderem o que é um organismo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Veja como um organismo vai se formando, se estruturando, a partir de princípios. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida em que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vejam como aqui nós vemos uma igreja organismo. Uma igreja em que os princípios que a unem são princípios semelhantes. Os princípios que a unem, eles são originados do mesmo Deus e de um mesmo Espírito. O comportamento das pessoas deste organismo são regidos pelo mesmo princípio. O princípio da solidariedade, do serviço e, acima de tudo, do amor ao próximo. Vejam como esse organismo ele se estrutura. Ele tem princípios fundamentais, eles têm alvos e responsabilidades e objetivos elementares, e tudo isso vindo orientado e motivado pela adoração ao mesmo Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Isso é um organismo. E o que é uma organização? Uma organização é como essa igreja vai se estruturar para que todas essas ações elas continuem acontecendo. Ela vai se estruturar em termos de organização, de conhecimento e orientação e estruturação das pessoas que participam. Ela vai se organizar de forma que a sua autoimagem seja percebida pelo mundo, pelas pessoas e pelas comunidades, a partir da sua ação dentro dessa comunidade, em uma ação organizada. Essa ação ela tem dia, ela tem hora pensada, tem planejamento. Essa ação é pensada a partir do contexto em que ela está inserida. Aí a igreja está se organizando. A igreja está se organizando porque, além da forma como ela organicamente funciona, ela tem uma estrutura organizacional que faz com que isso seja feito de forma equilibrada, de forma harmoniosa. Então, o que é que nós temos como organização, o que nós temos como organismo, é uma igreja que tem as suas ações, as suas manifestações sociais, afetivas, espirituais, de comunhão, e ao mesmo tempo ela tem um padrão de organização e de sistematização dessas atividades. Ok? Bom, e a nossa terceira condição é a condição de expressar-se. É a mensagem que essa igreja quer passar. E nós já falamos disso, por exemplo, quando nós falamos do organismo. A igreja, enquanto organismo, ela passa uma mensagem. A igreja, enquanto organismo, ela fala algo para o lugar onde ela está. A igreja, como organismo, ela dissemina uma mensagem que as pessoas vão percebendo. No que é que essa igreja acredita? Como é que ela age? Qual é o comportamento? Quais são os valores que orientam e que sustentam? Quais são os princípios que vão orientar e sustentar as ações dessa igreja? Aí é a expressão dessa igreja
no lugar. Então, qual é a mensagem que essa igreja passa? Querem ver um exemplo? A gente vê músicas, ministérios de músicas, e as igrejas, nós vivemos isso já há alguns anos, talvez há mais de uma década, eu acho, em que o ministério de música nas igrejas tem sido uma necessidade e tem sido bênção, geralmente para as igrejas que organizam, sistematizam os ministérios de música. Mas vamos para as músicas. Eu me lembro que há algumas décadas as músicas falavam de expectativa de eternidade. As músicas nos convocavam para que a expectativa de céu, para que o alvo da soberana vocação fosse a nossa meta de vida. Para que a nossa expectativa e a vontade de estar no céu com Cristo era algo constante. Mas hoje nós vemos muitas músicas que nos chamam para que eu seja o centro das atenções de Deus. E aí as músicas dizem que eu sou a menina dos olhos de Deus, as músicas repetem muitas vezes que Deus me ama e que eu sou amado, e que, assim, não que Deus não me ame, longe disso, Deus nos ama de tal forma que deu seu Filho unigênito para que por nossa fé a gente pudesse ser resgatado. Deus nos ama de tal forma que Ele abriu mão daquilo que é o mais precioso para Ele. O melhor de Deus, Jesus Cristo, já foi nos enviado. Mas o que as músicas fazem hoje é uma evocação de uma necessidade pessoal e subjetiva de ser acariciado. Veja que nos exemplos bíblicos e nos exemplos históricos, todos os que se dispuseram a estar diante da cruz, eles são enviados para o mundo para servir. Todos os que se colocaram diante da cruz, eles são levados e enviados ao mundo para servir e não construir uma autoimagem que acalente o ego, uma autoimagem pessoal. Mas o que nós vemos hoje nas músicas, muito nesse aspecto, e muito pouco sobre a expectativa de céu. Nós vemos muito poucas músicas nos dirigindo a uma expectativa da volta do Senhor, uma expectativa de que o que nós temos aqui, como disse lá em Hebreus, nós somos passageiros, nós somos estrangeiros em uma terra onde nós caminhamos, e nossa estadia aqui é curta, a nossa expectativa de eternidade. Então, como é que a igreja tem que se expressar? Como? A mensagem, assim, não basta que a igreja local compreendesse e organizasse de acordo com o Evangelho. Ela precisa articular sua mensagem. Explicação simples e pura nos ensinamentos de Jesus é compartilhar o Evangelho e as boas novas da salvação. Assim, para definir melhor o evangelismo, precisamos também definir as boas novas que desejamos comunicar. Interessante que no Sermão do Monte, ali no início do Evangelho de Mateus, como Jesus ele disseca, de uma forma figurada aqui, como Jesus ele amplia a compreensão do que é Evangelho, do que é boas novas. Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus está aí ampliando o discernimento sobre essas questões. Para fechar esse ponto, eu vou falar de uma experiência. 2 professores saindo da universidade em direção a um campo de estágio. Um deles, ao perceber que uma mulher estava no sol quente carregando seu filhinho de colo, parou o carro, ofereceu carona, perguntou para onde ia, e a mulher, entrando no carro, ele foi e deixou no ponto de ônibus onde ela tinha que ficar. E assim que essa mulher saltou, entrou no ponto de ônibus, o professor ao lado, ele curioso, perguntou: você conhecia essa mulher? Não. Você ia para onde ela ia? Não. Aí o professor ao lado respondeu: mas eu poderia perder alguns minutos para desviar do meu roteiro, da minha trajetória, e trazê-la para aqui. Ela estava em uma condição de maior necessidade do que eu. E o professor ao lado, que não tinha nenhuma relação com igreja evangélica, com cristãos, disse: você está parecendo um bom samaritano.
Ora, aquele senhor não tinha vivência com o ambiente evangélico cristão, mas ele tinha ouvido falar do bom samaritano. E quando aquele colega seu tem aquela atitude de serviço, ele tem aquela atitude de procurar expressar-se através de serviço, o que vem à mente daquele colega seu é uma imagem, uma história que ele tinha ouvido alguém contar e que ali ele viu se materializar. É uma forma de expressão. Uma outra questão que a igreja tem que também estar preocupada é que essa expressão, ela atenda à diversidade de onde ela está. Às vezes nós queremos manter uma tradição, um jeito de agir, de falar, de pregar e de tratar as pessoas, mas assim, existe uma diversidade, o mundo ele está em modificação constante. Questões culturais, tecnológicas, questões verbais, expressivas, muita imagem, uma explosão de informações o tempo inteiro nas redes. E nós precisamos compreender isso e precisamos entender essa diversidade. E essa diversidade vai ser expressa nos textos, nos comportamentos, na forma de fazer música. A gente ouve ainda muita dificuldade, assim, as pessoas com dificuldade de entender que a produção, a cultura, ela está em constante transformação. E mudança cultural não quer dizer que sejam questões de pecado, ausência ou não de pecado, presença ou não de pecado. A transformação de cultura é resultado do movimento humano. A transformação de cultura vai fazer com que as nossas convicções sejam revistas, vai fazer com que as nossas convicções sejam repassadas, sejam reconstituídas. Então a igreja ela também precisa expressar-se nesse contexto. A igreja precisa entender as linguagens novas. A igreja precisa caminhar nesse aspecto. O evangelho precisa ser contextualizado e comunicado a cada pessoa. Eu não devo, aliás, me comunicar com um grupo em um lugar da mesma forma que eu me comunico com um grupo em outro lugar. Existem sinais, existem questões, existem significados nesse grupo que são diferentes desse. O que eu tenho que observar são princípios, estes sim. Então, sem adulteração, sem supressão, de modo que seja fiel aos ensinamentos de Jesus, para não corrermos o risco de construirmos um outro evangelho. E, por fim, a quarta condição é que a igreja precisa ser ela mesma. Como é que a igreja existe? Como é que ela sobrevive? Como é que ela vive neste mundo? Supõe-se que a igreja seja a nova sociedade de Deus, a encarnação dos princípios do evangelho. Ora, essa deveria ser a nossa realidade. A realidade da igreja de Cristo neste mundo deveria ser encarnar os princípios do evangelho, manifestar Deus nessa imagem de vivência. Engraçado, eu sempre, uma vez, certa feita, eu falando para pais em uma de nossas igrejas com irmãs, e na relação dos pais com os filhos, eu falei uma coisa assim que surgiu na hora e a gente falou o seguinte: ora, a imagem de Deus para uma criança que ainda não consegue abstrair sobre o significado de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, a imagem de Deus ela vai querer enxergar em seus pais. Então, até que ela aprenda a discernir, aprenda a abstrair essa ideia de quem é Deus, de quem é Jesus, de quem é o Espírito Santo, o Deus para essa criança são seus pais. Aquilo que os pais vivem, manifestam, expressam, essa é a imagem que eles vão ter de quem é Deus. Então, assim, fazendo essa analogia com a existência da igreja, a igreja deve ser o lugar onde a ideia de Deus,
os princípios, onde o caráter, onde aquilo que faz com que as pessoas compreendam Deus aconteça em seus espaços, em suas relações. Então, um sinal do reino de Deus neste mundo, de forma que a igreja precisa ser ela mesma. 1 Coríntios 3,9. Vamos dar uma lida nesse texto. 1 Coríntios 3,9, para a gente entender isso. Porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus, edifícios de Deus sois vós. Ou seja, aqui Paulo está dizendo aos coríntios que ele é cooperador, mas a igreja é lavoura, a igreja é uma construção de Deus, é um edifício. A igreja é a materialização de uma imagem de quem é Deus. Então, assim, não temos que construir uma cruz e adorarmos a imagem da cruz. Não temos necessariamente que construir uma imagem de um homem que dizemos ser Deus ou Jesus e adorarmos essa imagem. O que temos que fazer como igreja é, na nossa existência neste mundo, é que a nossa relação conosco mesmos e com o mundo seja uma materialização da imagem de Cristo. Mateus 5,16, um outro texto que eu gostaria de ler. Mateus 5,16. Diz o seguinte: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Eu vou me referir mais uma vez à experiência do bom samaritano. Aquele homem que não tinha experiências de relacionamento, de comunhão com a igreja, com cultos cristãos, evangélicos, ele se lembrou da história do bom samaritano. Ou seja, um testemunho fez com que uma luz se acendesse na sua memória e fizesse essa relação. Porque quando os homens verem o testemunho da igreja, eles vão glorificar a Deus. Quando os homens verem o testemunho e a vida da igreja, eles vão glorificar a Deus. Nenhuma passagem nos ajuda a compreender melhor a vida da igreja do que 1 João 4,12, quando diz: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. E aí tem o texto: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ou seja, a nossa relação de amor, de comunhão, de serviço na nossa caminhada é que vai materializar a concepção, a imagem de Deus na consciência das pessoas. Nenhuma passagem nos ajuda a compreender melhor do que essa passagem de 1 João 4,12. A invisibilidade de Deus é um grande problema da fé desde a antiga aliança, sendo necessário que o Filho de Deus se manifestasse. Portanto, Jesus foi a exata manifestação de Deus. Ninguém jamais viu a Deus, mas ele se revelou no seu Filho. E Paulo declara que Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, por fim, a igreja viva, ela pratica o amor, a oração, a unidade e a comunhão, de modo que visivelmente as pessoas passam a crer em Deus pelo testemunho da verdade que essa própria igreja manifesta. Então, concluindo, a igreja deve compreender-se, aprendendo sobre sua dupla identidade. Ela é instituição divina, mas ela está mergulhada no mundo. Organizar-se, desenvolvendo a estratégia de missão que reflita essa dupla identidade. A igreja tem que ter uma estrutura organizacional que defina-se, em que ela se defina como organização e como organismo. A organização que se estrutura para que esse organismo conviva e caminhe neste mundo. Expressar-se articulando sua mensagem de maneira fiel à Escritura, de forma contextualizada.
irrelevante. Me lembro de uma vez, estando no ônibus coletivo, entra uma pessoa pedinte e um jovem cristão no banco, e quando essa pessoa se dirige ao jovem cristão pedindo, ele diz assim: eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, eu tenho Jesus, você quer? Ora, aquele jovem, mesmo frequentando a igreja, mesmo tendo uma história, uma caminhada dentro do ambiente cristão, ele estava equivocado quanto ao que Jesus representava. Ele estava equivocado quanto ao significado do Evangelho. Porque falar de Jesus apenas não era suficiente para que o evangelismo acontecesse. Nesse caso, falar de Jesus apenas não era suficiente para que aquela pessoa compreendesse o que era Evangelho. Então, há um equívoco. Tem que se contextualizar. Querer que alguém de uma comunidade seja forçadamente a se adequar e a passar a ter comportamentos de outra comunidade, de outra cultura, isso é descontextualizar. Então, a igreja também precisa ser ela mesma uma comunidade do amor, por meio do qual o Deus invisível se torne visível, por meio da qual o Deus invisível se materialize em suas palavras, em suas atitudes, na direção e no poder do Espírito Santo. Portanto, meus amados, são essas 4 condições: a igreja compreender-se, organizar-se, expressar-se e ser ela mesma, sabendo quem ela é e quais são os princípios que ela precisa materializar na sua caminhada neste mundo. Que Deus nos abençoe. Esperamos que essa reflexão seja frutífera e seja bênção na sua vida, e que a nossa ideia de igreja e que a nossa vida como igreja de Cristo, porque a igreja somos nós, que amplie a nossa consciência, que aperfeiçoe as nossas atitudes, que melhore os nossos relacionamentos, para que, de fato, o Deus que pregamos seja materializado e manifesto nas nossas atitudes e nas nossas ações. Que Deus nos abençoe.